Tudo bem, galera? Meu nome é Cristiane Carneiro e hoje eu vim te trazer uma aula maravilhosa. Isso mesmo. Olha só que coisa mais linda e mais prática na vida da gente, principalmente para nós mulheres. É um organizador de gavetas. Isso mesmo. Tá sim de dicas para vocês. E uma delas é essa aqui, ó. As minhas divisórias estão costuradas na base, no plástico da base. Isso mesmo. Assim você pode colocar o que você quiser nas suas divisórias, que eles não vão passar pro lado do outro lado. Super legal essa dica, né? Quer aprender? Então vem comigo. Te espero também lá no grupo do Facebook, Cristiane Carneiro Ateliê. Isso mesmo. Façam suas peças e postem lá. Eu vou amar ver, tá bom? E olha só, não se esqueçam. Te vejo na próxima. Beijocas! Olá, pessoas. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês a forma de tirar as medidas da sua gaveta, tá? Essa parte aqui é a minha frente, tá? Vocês mantêm o foco aqui, ó. Tem dois parafusinhos para vocês verem como eu vou fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho daqui a aqui, pro lado de dentro mesmo, tá? Aqui até aqui. Deu 25 centímetros. Aí vocês vão marcar. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó, tá? Aqui deu 34 centímetros. E vocês vão medir a altura, tá? Das laterais. Aqui nesse caso, eu vou usar essa lateral como base, tá? Normalmente eu uso essas daqui, que são uma altura média, tá? Aí aqui no caso deu 7 centímetros. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o meu plástico cristal, tá? Então, aí, depois que você fez todas essas medidas, você pode passar agora para a segunda parte. A segunda parte é cortar o nosso plástico. Eu tô usando um plástico de gramatura 20, tá? Ele não é tão duro, ele não é tão mole, eu gosto dessa gramatura. Mas caso você quiser ele mais firme, você aumenta a gramatura. Se caso você quiser ele mais fino ou não encontrar o mais grosso, você faz aí o mais fino. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar duas partes, são duas partes para lateral, tá? Aqui eu já coloquei o meu viés, como vocês podem ver, olha, tá? Vocês vão fazer ele bem simples, vão dobrar ele no meio, igual a gente já fez em outras peças. Vão dobrar ele no meio e vão costurar, tá? Aí, o que eu cortei? Para as laterais, aquela uma lateral que eu medi, eu coloquei 2 centímetros a mais, tá? Ela não tinha ali, eu vou cortar na medida de 7 centímetros, naquela medida de 25 centímetros que eu medi. Então, aqui eu cortei com 2 centímetros a mais e eu vou explicar por quê. E você vai entender, tá? Então, eu cortei com 27 por 7, tá? Essa daqui, que são 4... Por que 4, Cristiane? Por que 4, Cris? Por que, gente? Por que eu cortei 4? Porque a minha gaveta, eu vou ter uma de início, a primeira parte, que é a de 34. A hora que eu montar, vocês vão entender. E a última de 34. E eu vou fazer duas divisões. Então, são 4, tá? No caso, se você falar, não, eu não quero divisão nenhuma. Eu não quero divisão nenhuma, eu só quero o começo, lá certinho, eu quero ela inteira. Então, você vai cortar na medida que você tirou, tá bom? Esse daqui, eu não fiz maior, tá? Eu cortei 7 por 34, tá bom? Esse daqui eu não aumentei, eu só aumentei as duas laterais, tá? Que elas vão ficar assim, tá? Eu vou colocar eles assim. E a parte de baixo, a nossa base, certo?
eu cortei 27 por 34, tá? Eu também aumentei 2 centímetros na base, tá bom? Depois eu vou dizer aí por quê, tá? Aí, galera, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar, minha gaveta, ela é assim, 34 por 25, tá? Nós vamos colocar as nossas laterais junto com as nossas repartições. Como que vai ser isso? Eu vou colocar, vou escolher aí uma frente, né? Qualquer coisa, e vou colocar a frente dela desse lado, e esse lado vai ser a frente do meu, da minha parte, da minha divisão, tá? Então, é a lateral, ok? Com a minha divisória, tá? Que no caso, essa daqui vai ser a primeira. E aí, então, eu vou costurar, sem viés, sem nada mesmo, tá? Por enquanto, vamos usar aí da forma que tiver. Retrocesso no começo e no fim, e vocês costurem, por favor, bem na beiradinha, tá? Certo? Ok? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Do outro lado. Então, estão dando pra ver aí direitinho, gente? Tá? Eu tô costurando de preto, porque depois o meu viés vai ser preto. Tá bom? Aí, aqui, ó, eu já tenho uma parte do meu, do meu organizador de gaveta. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a sua lateral, tá? No caso, a minha é de 27. Vão dividir no meio. Como a minha são 2 repartições, então eu tenho que achar aonde eu quero colocar. E eu preferi colocar bem no meio. Então, eu dividi no meio e dividi no meio novamente, certo? Só que aí, se eu colocar no meio certinho, essas 2 partes aqui, ó, na ponta, vão ficar menores, estão vendo? Então, eu peguei, tá vendo? Ó, tá no meio e aqui é o meio do meio, tá? E aí, eu dividi de novo, tá? Aí, eu encontrei aonde eu quero, tá bom? Eu vou colocar as 2 repartições aqui, tá? Aí, agora, eu posso explicar pra vocês o porquê que eu coloquei 2 centímetros a mais. Porque aqui e aqui eu vou usar esses 2 centímetros, certo? Se caso você for colocar mais, às vezes é uma gaveta muito grande, e às vezes você fala, não, eu não quero só 2 repartições, eu quero mais, então você vai aumentar 1 centímetro para cada divisória que você for colocar. Entenderam? E aqui eu coloquei, era 25, eu cortei com 27, porque eu vou colocar 2 repartições. Se você for colocar 4 repartições, você aumenta 4 centímetros. Se você for colocar 3 repartições, você aumenta 3 centímetros da sua medida original, tá? Então, aí, no caso, eu já fiz isso dos 2 lados, tá? Nas minhas 2 laterais, marquei. E aí, agora, eu vou colocar ela bem aqui no meio. Olha só, aqui vocês não vão poder alfinetar, tá? Vocês coloquem bem, tá vendo, ó? Eu dobrei ele, estão vendo? Eu dobrei ele, ó, tá? Aqui tem um sanduíche, tá? 3 partes, a minha divisória e a lateral. E aí, eu vou passar uma costura bem próxima aqui da borda, tá? E olha, detalhe, nessa borda aqui, eu não vou colocar viés. Mas se você quiser colocar o viés,
Você pode. Só que aí, dependendo da largura do seu viés, ele vai pegar mais espaço ainda, tá? Porque aí a sua costura vai ter que ser definida com o seu viés. Então, aqui no caso, eu não vou colocar viés no acabamento, tá? Ele vai ficar assim, certinho assim, tá? Sem o viés. Então, vamos lá. Se caso você tiver alguma dificuldade com o teu pé calcador em estar costurando, você pode estar usando você pode estar usando o óleo ou aquele material que eu falei de papelaria lá, o molha-dedo. Ah lá, ó, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa com a outra repartição, tá? Você vai colocar ela certinho, toda arrumadinha, tá? Na marcação que você fez. Você vai dobrar o plástico em cima, tá? E vai também costurar. Você vai falar, Cris, e a base? Aí você vai falar assim, calma. A Cris vai te dizer simples assim, calma. A base vai ser a última parte, tá? Porque na base nós também vamos usar esse tipo de medida, lembram-se? Lembram-se? Olha só, pessoas, vocês vão repetir o processo dos dois lados, ele vai ficar assim, tá? Estão vendo que, ó, eu ainda não coloquei a parte de baixo, tá? Ele vai ficar assim, vocês vão costurar, tá? Vão fazer o sanduichinho, ó lá, tá? De forma que ele vai ficar assim, tá? Um lado é a frente, o outro lado é o fundo, e aqui são as minhas repartições, tá? Acontece que quando eu fui fazer, vou falar uma coisinha aqui pra vocês. Quando eu fui colocar essa aqui, ó, a minha base nele, eu percebi que aqui ficava aberto, né? Aí eu falei assim, mas eu não quero que isso fique aberto. Por quê? Porque às vezes o que eu vou colocar aqui vai acabar passando aqui por debaixo. E eu quero isso organizado. Então, por isso que eu cortei a base, na minha medida de 25 centímetros, eu também cortei 2 centímetros a mais. Entendem? Porque da mesma forma que eu fiz com as laterais, eu vou fazer com o fundo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir da mesma forma que eu dividi a lateral. Então, eu vou dividir ela no meio. Mas isso, lembrando, galera, que é pra quem vai fazer duas repartições, tá? Se você for fazer mais, então aí no caso, você vai medir aí 4 centímetros a mais, se você for fazer 4, tá? Ah lá, achei o meio do meio, e aí agora eu vou achar aqui o meio do meio, certo? Ajeitem aí certinho, tá? O plástico ele costuma escorregar, né? E aí eu vou achar novamente o meio do meio. O meio do meio do meio. Ficou bem estranho isso, né? Aí eu encontrei. Olha só, vocês marquem aí, eu tô marcando com essa caneta fantasminha, tá? Mas vocês podem estar marcando aí com qualquer outra coisa, tá bom? Aqui. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vão achar o meio. Vão achar o meio do meio. Tá? E vão achar novamente o outro meio. E isso eu tô fazendo para uma gaveta pequena, tá bom? O meu é só 2 repartições,
tá? Não vão aí querer fazer para uma gaveta grande as mesmas medidas minhas, vocês vão ter que medir. Pronto. Achei aí minhas duas laterais, e aí agora, o que que eu vou fazer? Dá uma dobrada no seu plástico, pra ver se você colocou, marcou direitinho aí, tá? Não custa, às vezes, você ter marcado errado, tá? E aí, vocês vão colocar... Não costurem ainda a frente, tá, pessoas? Vocês vão costurar apenas as laterais, tá ok? Vão costurar, vão fazer um sanduichinho também. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicadinha, tá? Mas dá certo. Dobrem bem dobrado, tá? Pra no meio, se caso vocês quiserem aqui, vocês podem colocar clips, tá? Não coloquem de jeito nenhum alfinete, tá? Nem pense nisso, tá? Eu até vou pegar meus clips porque eu esqueci de pegar. Ah lá, ó, peguei meus clips. Aí eu vou colocar eles bem rente aqui na beirada, tá, pessoas? Aí vocês vão colocando a sua repartição bem certinha ali, tá? E vão clipando tudo, tá bom? Pra deixar tudo bem certinho, bem colocado, tá? E aí, nós vamos costurar. Minha lateralzinha, eu costurei tão na beiradinha que ela tá saindo. Deixa eu arrumar aqui a lateral. Pra poder fazer... Tá vendo? Se vocês não colocam ela bem rente lá, ele acaba saindo. E isso não é legal. Tá? Vamos limpar tudo muito bem, tirar tudo, certo? Aí vocês colocam tudo muito bem certinho, tá? Ele vai caber, não se preocupem não, tá? E aí, vocês vão tá costurando, tirem tudo, tá? O plástico vai ficar um pouco torto, mas é assim mesmo, tá? Vocês vão ver depois no final que vai ficar super bacana com ela fechadinha, que aí vocês podem colocar qualquer coisa pequena que ela vai ficar, tá? Ó, vocês vão tirando os clipes, eu tô passando o molha-dedo pra vocês verem, tá? Que ajuda a correr, tá bom? Vão ajeitando aí tudo direitinho pra não costurar nenhuma outra parte, porque plástico, galera, costurou, depois fica difícil de você costurar de novo, tá? Costurou, já era. Retrocesso no começo e no fim, certo? Olha lá, tá? Lembrando que a minha parte daqui da frente eu ainda não costurei, tá? Aqui, ó, eu não costurei ainda, ó, tá? Essa parte da frente, eu tô costurando apenas os meios, tá? E vocês vão repetindo aí o processo. Olha lá, galera, tá? Feito isso, ó, que aí agora ele tá fixo, tá? Não tem como ele sair. Feito isso, agora, o que que vocês vão fazer?
vocês vão colocar cantinho com cantinho e vão costurar toda a volta, tá? Que aí ele vai dar certinho, tá bom? Vocês vão costurar aí toda a volta, tá? E depois vão finalizar com com o viés, tá? No caso, se você falar assim, não, Cris, não quero viés, não vou fazer com viés as minhas laterais, não tem problema, tá? Mas lembre-se que para venda, você precisa dar um acabamento melhor, tá? Não sei se dá pra vocês verem, mas vocês vão colocar, tá vendo, ó, aqui é a minha costura, olha, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui tá a minha costura, e aqui, tá vendo, ó, tá a minha lateral. Então, vocês podem ver que vai fazer certinho com aí de vocês, tá? Vai fazer certinho aí. Então, vocês podem estar fazendo, tá bom? De uma forma aí que vai dar certinho, tá? Eu vou adiantar o passo aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Ah lá, galera, tá? Ele vai ficar assim na sua gaveta, ok? Muito legal isso, né? Aí aqui vocês vão colocar as coisinhas que vocês querem, tá? E aí vocês vão saber que ela não vai sair pra baixo, tá? Ela não vai passar de um lado pro outro, ela vai ficar exatamente no lugar, tá? Agora, o que nós temos que fazer? Viés, tá? Vou passar viés toda a volta aqui, tá? E aí a nossa peça tá pronta, tá? Certo? Gostaram? Vou até pegar minha gaveta pra mostrar pra vocês, ó. Olha lá, tá? Olha que legal. Certo? Com um pouquinho escuro. Olha lá. Tá? Estão vendo? Olha lá. Ficou super maneiro, né? Tá vendo? E aí, vocês vão saber que aqui embaixo ela não vai passar o que vocês colocarem para o outro lado da divisória. Tá vendo? Ó, vai ficar certinho na minha gaveta. A hora que eu colocar as coisas aqui. Gostaram? Eu espero que sim. Não se esqueçam, tá? Te vejo na próxima. Beijocas!